Olá, seja bem-vindo a um novo vídeo, desta vez e mais uma vez na Vila de Bró, na Maison Caillé. Faz 15 anos que a Maison Caillé abriu as portas ao público. Maison Caillé, que é a marca de chocolates mais antiga da Suíça, neste que é o país que mais consome chocolate no mundo, e cá para nós o melhor chocolate que existe é fabricado aqui, nestes campos. Fica desde já o convite para visitares e também o convite para colocares gosto e subscreveres o nosso canal para mais aventuras pela Suíça e pelo mundo. Até já!